Hoje eu quero trazer aqui 3 mitos relacionados ao aprendizado da língua inglesa. O primeiro deles é a questão do sotaque. Muitos alunos me dizem que têm dificuldade de aprender a língua inglesa porque não conseguem perder o sotaque. Acabam falando as palavras de uma maneira que, segundo eles, não é ideal e não chega nem perto da pronúncia de um nativo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos como língua-mãe uma língua que ela é baseada no latim. E segundo, que quando nós formamos essa língua lá, quando éramos bebezinhos, há algo chamado de formação palatal, ou seja, a estrutura da nossa boca e a forma como a língua vai se desenvolvendo quando vamos crescendo, ela se adapta à pronúncia que vamos aprendendo da nossa língua-mãe. Então é por isso que nós vamos ver muitas pessoas dentro de um determinado país, de uma comunidade, tendo sotaques parecidos. Pegue, por exemplo, o sotaque indiano. Você percebe que muitos indianos, mesmo vivendo em regiões diferentes, na hora de falar o inglês, eles têm uma pronúncia que é muito semelhante. E isso se deve à formação palatal. Então, não se deve preocupar com isso, porque na verdade o que você tem que ter em mente é a pronúncia correta das palavras. Se você pronuncia corretamente, não tem problema pronunciar com sotaque. O mito do sotaque, na verdade, nada mais é do que um autossabotador te atrapalhando no meio do caminho para você atingir seus objetivos profissionais. Quer ver um exemplo prático? Olha a Fernandinha aí, ó. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my partner, my friend. What a story, Walter. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed. And the same thing that is happening now in the world with so much fear. And this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. So to my mother, to my family, to Andrusha, to Selton, to my kids, to everybody, thank you very much. Como vocês viram, você entendeu perfeitamente, embora ela falou com sotaque. Então, o problema real não está em cima do sotaque, mas sim na forma de você comunicar-se corretamente. Você construir as frases corretas e comunicar elas de maneira ideal. É nisso que você tem que focar. Então, indifere se você vai falar "We need to bring new opportunities to Brazil" ou se você vai falar "We need to bring new opportunities to Brazil". Perceberam que minhas duas frases ficaram totalmente compreensíveis? Então, o sotaque não é mais um problema. Segundo mito. Professor, curso de inglês para tecnologia da informação. Curso de inglês não é tudo igual? Então, por que especificamente colocar o tecnologia da informação no final se eu posso aprender com um curso regular? Bom, primeiramente nós precisamos ter em mente que quando nós temos uma designação de especialização em qualquer disciplina principal, nós estamos apontando os esforços dessa disciplina principal em relação direta com aquela especialização. Ou seja, estou aplicando todo o conhecimento essencial de inglês para serem aplicados na tecnologia da informação. Então, nós podemos tirar, por exemplo, a tecnologia da informação aí e colocarmos aviação, podemos colocar culinária, então teríamos inglês para culinária, inglês para aviação, inglês para moda, inglês para lojistas de shopping. Então o que nós temos que entender aí é que há uma parte nuclear, ou seja, uma parte core, onde você vai aprender as regras básicas e principais e suficientes para lidar com as questões técnicas lá dentro da área de tecnologia.
Por fim, respondendo então a pergunta, sim, curso de inglês ele é uma coisa só, porém a especialização que está sendo denotada ali, ela simplesmente está apontando todos os esforços de aprendizado da língua para aquela área profissional. Terceiro mito, o mito do tempo. Professor, se eu começar a estudar hoje, em quanto tempo eu fico fluente? Infelizmente, essa é uma pergunta analógica, ela não é uma pergunta booleana que eu posso te dizer se você vai ou não ficar fluente se você preencher certos requisitos e condições. Na verdade, o que nós podemos traçar aqui são alguns parâmetros que vão acelerar o seu aprendizado e, com isso, a sua sensação de menor tempo ao longo dos seus estudos. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Se você pegar todos os dias e estudar com afinco, pelo menos meia hora por dia, inclusive colocando aqueles 4 pontos que eu ensino lá dentro do meu curso para criar uma autoimersão, você vai conseguir chegar do intermediário para o avançado em aproximadamente 1 ano. Porém, coloque asterístico aí em cima desse 1 ano. Esse 1 ano pode ser mais, pode ser um pouco menos, dependendo do seu nível de aquisição, da sua retenção, da sua disponibilidade e também da sua entrega em relação aos estudos em si. Então veja que isso é apenas um parâmetro que eu estou passando, não quer dizer que realmente vai ser 1 ano para você chegar no nível intermediário para o avançado. Isso aí depende de cada pessoa, por isso que lá no começo eu falei que é uma pergunta analógica e não uma pergunta booleana. E sim, eu compreendo que na maior parte das vezes essa pergunta relacionada a tempo está intrinsecamente conectada à exigência que as empresas têm em cima de seus colaboradores para ficarem fluentes na língua. Então, como uma última dica aqui que eu deixo para você nesse ponto é o seguinte: relaxe e tente desfrutar do processo. Não se preocupe com relação a tempo, por mais que você tenha cobranças e exigências por trás de você. Essa cobrança, inclusive, vai mais atrapalhar do que te ajudar. Então, tente se divertir com o processo. É isso que eu falo constantemente para os meus alunos. Se não tiver diversão, você está só utilizando o hemisfério esquerdo do cérebro, então a retenção vai ser passageira. Procure se divertir, procure colocar elementos lúdicos e desfrutar do seu aprendizado. Quanto mais você fizer isso, mais leve e mais tranquilo vai ser a sua retenção de conteúdo. E aí pouco importa se vai demorar 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Porque na verdade o que vai estar em jogo agora aí é o seu crescimento profissional. Lembre-se sempre, aprender inglês não é somente comunicar-se na língua de Shakespeare. É uma expansão de consciência, é uma transmutação da sua mente. É você ser capaz de se comunicar com o planeta inteiro. É uma língua próspera, é uma língua fortuita e que te abre portas em todos os lugares. E se você gostou dessas 3 dicas e quer aprender um pouco mais, então não deixe de conhecer o meu curso de inglês para tecnologia da informação, que está num preço incrível de lançamento. Para saber mais, acesse o meu site, mais detalhes aqui na descrição. Vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima. Até lá!